Uma ótima tarde, Brasil, uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo e você nos acompanha nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, através das antenas parabólicas, sistema digital, sistema analógico. Você acompanha também na NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você acompanha o canal do Boi, também pelo nosso portal, o portal do agronegócio brasileiro, sba1.com. Lá tem notícia, tem informação, tem bons negócios e a transmissão do canal do Boi e do Agro Canal. Então acesse o SBA1, tem tudo para você. Você nos acompanha também pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, TV por assinatura, e acompanha também a partir deste momento no Facebook do canal do Boi e também em outras páginas que vão repetindo o sinal do canal do Boi aí pelas mídias sociais. E a partir deste momento, a TV Imaculada Conceição está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa ao vivo em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. E eu falo agora, começo falando com um pecuarista brasileiro. Isso porque depois de dia após dia, eu vou falar o seguinte, todo dia tem alta para a arroba do boi. E olha, levando aqui em consideração os números do Grupo GPB, da Scott Consultoria principalmente, e também de Safras e Mercados, andei lendo o que eles andaram escrevendo, podemos afirmar, as altas são diárias. De acordo com a Scott Consultoria, a terça-feira foi marcada com alta em 25 praças brasileiras, depois de uma segunda-feira com elevação em mais de 30, e esse cenário ele não muda. Ele não muda porque a demanda continua muito firme, não tem gado disponível, não tem chegada de animais de confinamento, como muita gente cantou por aí, não tem. Se tiver, não é o suficiente para mexer com os fundamentos de mercado. Os valores vão sendo negociados em alta. Nós temos ali um valor médio no estado do Paraná, por exemplo, passando para o valor mercado físico, aí, passando de R$ 292 por arroba, foi o que eu via antes de entrar aqui no programa com a Agricultura BR. São Paulo segue com valores em alta, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com valores muito próximos e um cenário no qual a indústria frigorífica não fecha suas escalas e, inclusive, começaram a dar novas férias coletivas para seus funcionários. A verdade é que a capacidade de abate dessas indústrias já estavam no cenário de ficar ali pela metade. O que quer dizer? Onde se abatia 10 mil bois, estavam se abatendo 5 mil bois. E mesmo assim não está conseguindo chegar lá. Então eles começaram a dar novas férias coletivas porque não conseguem o material para o trabalho dentro dessas indústrias. E toda essa situação que eu tenho dito diariamente, ele trouxe valores para a arroba do boi lá em cima. Nós temos aí, já tivemos informação de alguns vendedores, alguns pecuaristas, isoladamente, terem alcançado a marca de R$ 300, arroba. Tanto no Mato Grosso do Sul, quanto no estado de São Paulo e Paraná também. Pelo menos 4 já declararam ter atingido e, pela lógica, atingiram mesmo. O que acontece é que você tem essa falta de animais e faz com que os valores disparem. Como nós já dissemos um monte de vezes, pouca gente tem conseguido aproveitar porque não tem. Mas isso puxou o valor da novilha gorda está no preço de boi, a arroba da vaca gorda não para de subir, o spread entre arroba de vaca e arroba de boi é cada vez menor. O mercado futuro aponta para situações cada vez melhores em termos de preço. Para se ter uma ideia, já passa de R$ 274 o valor da arroba para o mês de maio, portanto, em plena safra de boi, R$ 274, e muita gente acredita que vai estar 280 ou mais durante o mês de maio. Aí nós resolvemos perguntar para o professor Marcos Fava Neves a respeito deste assunto. E a pergunta é a seguinte: se esse cenário de altas hoje que nós temos para a arroba do boi, se ele recupera aquele monte de situações que o pecuarista já enfrentou durante os últimos 15, 16 anos e que muita gente esquece. Que situações são essas? Primeiro, as fusões das indústrias frigoríficas. Lembra? Nós tínhamos 5, 6 grandes frigoríficos, eles começaram a ter as fusões e isso fez com que, lembra a acusação de cartel? Preço combinado? Naquele cenário lá, nós tivemos ali muita perda para a pecuária brasileira, para quem trabalha no elo da produção.
Um outro cenário que eu lembro, e eu lembro muito bem dele, foi no caso da aftosa, achatou o preço da arroba do boi gordo. E também os ciclos no qual, aí é já mais natural, no qual se teve uma oferta maior de animais e acabou baixando o valor de negociação da arroba no Brasil. Perguntamos para o professor Marcos Fava Neves se esse cenário atual recupera essas perdas aí dos últimos 15, 16 anos que o pecuarista enfrentou. A pecuária também um cenário incrível, né? Com a arroba futura sendo negociada já agora a 260, 270. Então eu acho que esse período de bons preços puxado pela crescente demanda asiática, não só da China, mas outros mercados que vão ter o privilégio ou tiveram o privilégio de experimentar o bife e gostar do bife, como também no mercado interno com a economia voltando a andar o ano que vem, com a perspectiva de não termos isolamento, não termos aqui no Brasil uma segunda onda de infecções que possa afetar o consumo, restaurantes voltando, isso tudo é um conjunto de boas notícias aí para a pecuária. No caso da mensagem principal aos pecuaristas, eu tenho insistido com vocês aqui, né? É o momento de ficar melhor antes de ficar maior, limpar os balanços, ver o que consegue tirar aí de dívidas e aquela tecnologia que for possível de ser aplicada na produção agora, que não está inflacionada, fazer esses investimentos. Eu acho que estar melhor preparado para períodos onde os preços estejam mais baixos é a minha recomendação. Eu sei que a vontade de investir, de expandir é grande, mas eu ficaria melhor antes de ficar maior. Sei que eu estou repetindo essa frase para vocês, mas ela é profunda. Falo sobre soja agora no Agricultura BR e a partir desse momento eu vou trazer uma série de informações que passam pelo câmbio, passam pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, tirou quase 6 milhões de toneladas no mercado internacional. Tudo isso influencia no seu negócio, na sua comercialização. Vou começar então hoje um pouco diferente. Eu vou trazer para você primeiro como é que está a relação de comercialização para entrega de soja no porto no mês de fevereiro. Vamos ver como é que vem os valores. A apuração é da Grãos Corretora, está entregue em fevereiro de 2021. Valores para o dia de hoje. Porto de Santos com R$ 143,00 por saca e Porto de Paranaguá a R$ 144,00 a saca de 60 quilos. Valores para fevereiro já com colheita andando e bem em muitos estados, principalmente no Mato Grosso. E olha, já faz um tempo, já faz alguns meses que o programa Agricultura BR, que o canal do Boi tem falado para você que os parâmetros para o mercado de soja apontavam para um cenário no qual pode se enxergar soja a $12 o bushel. Muita gente desacreditava, mas para chegar a esses parâmetros, nós lemos muita coisa de analistas lá dos Estados Unidos e conversamos com muitos analistas aqui no Brasil. Tá? Gente como Ana Leisa Lodge, da Stonex, gente como França Júnior, ele que é da Datagro, entre outras pessoas, o Hernani Klein, da Klein Agribusiness. Conversamos com muita gente para chegar nessa conclusão, isso há vários meses já, de que soja poderia pintar aí com $12 o bushel. Os parâmetros apontavam para isso porque não havia uma segurança, pelo menos dos norte-americanos, em relação ao tamanho de sua própria safra.
Nesse relatório de oferta e demanda, apresentado na tarde desta última terça-feira, eu trouxe os números na terceira edição de terça-feira, ele veio com uma situação bem de impacto. O relatório foi impactante, cortou da estimativa de produção norte-americana 2.650.000 toneladas. Não é pouca coisa, é muita coisa, é um corte forte em um único relatório, comparado àquele que foi apresentado no mês passado. Você vai ver agora os números dos Estados Unidos, o corte foi na produção e, consequentemente, nos estoques de passagem. Agora, os estoques de passagem norte-americanos ficam um pouco acima de 5 milhões de toneladas. Veja conosco como é que vem o cenário dos Estados Unidos. Ele chama muita atenção que na produção aqui você tem 113 milhões e 500 mil toneladas, portanto, caiu daquelas 116 milhões e tanto que estava sendo expressa até o mês passado. O consumo caiu um pouquinho, cerca de 200 mil toneladas, 63 milhões 110 mil toneladas de soja a serem consumidas em território norte-americano. Exportação com o mesmo número, com 59 milhões 870 mil toneladas. E os estoques desabaram mais de 2 milhões de toneladas, vindo para 5 milhões 170 mil toneladas. É o que eu destaco aqui em relação aos números norte-americanos. Esses números foram apresentados na tarde desta última terça-feira. Eu trazia eles, como eu disse, na terceira edição do Agricultura BR, às 16 horas. Às 16 horas e 15 minutos, mais ou menos, a alta para a soja passava de 40 pontos, o que significa quase 4% de alta nesta última terça-feira, logo após a apresentação dos dados. Então, soma comigo. 2.650.000 toneladas foram cortadas dos Estados Unidos, enquanto que, quando você pensa no cenário global, mundial, de oferta e demanda de soja, o corte ficou em 5.830.000 toneladas. Da onde veio o outro corte? Foi lá na Argentina. A América do Sul pressionada com relação ao clima. E a Argentina deve ser o país que deve sofrer mais as consequências. O corte na Argentina foi de 2,5 milhões de toneladas, somado aos 2.650.000, vamos chegar aí nesse número de quase 6 milhões de toneladas de corte na oferta global. Vamos ver os números então, números internacionais, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, produção de 362.640.000 toneladas para um consumo total na safra 2021 de 369 milhões e 30 mil toneladas. Quem não está acostumado a ver os números do relatório pode ter pensado, e a conta não fechou. A conta fecha porque você tem o estoque de passagem global. Estoque de passagem global da safra 19-20 para 2021 fica na casa de 90 milhões de toneladas. Aí você consegue fechar essa conta. Mas o importante é lembrar que esses estoques são cada vez menores. Soja, hoje cedo, vinha em alta, uma alta mais leve, mas vinha em alta também. Essa alta mais leve já passou a ser uma alta relevante, porque aqui nós já temos a posição de mais curto prazo, que é janeiro, com uma alta de 0,8% agora. Janeiro a 11 dólares 56 centos mais 4 por bushel. Março 11,54 mais 4. Maio 11 dólares 52 centos por bushel. Temos a posição de julho a 11 dólares 46 centos o bushel. É o que eu vou destacando com você que está nos acompanhando em relação ao mercado de soja e que você acompanha aqui no Agricultura BR. Soja segue disparando e a gente continua acreditando que soja vai seguir subindo lá na Bolsa de Chicago. Não tem soja disponível. Nós vamos ver aqui durante o programa de hoje alguns números do Departamento de Agricultura norte-americano. Agora eu vou falar da Argentina, mas durante o programa eu vou falar do Brasil, porque o departamento já tem falado já há alguns meses que o Brasil, na campanha 2021, vai exportar 85 milhões de toneladas, e esse é o número de consenso agora também na Conab. Mas falo agora da Argentina, porque a Argentina teve redução na sua estimativa de produção, agora para 2 milhões e 500 mil toneladas, recuando bastante aí as estimativas lá no país vizinho. Olha só, produção agora estimada em 51 milhões de toneladas, estava em 53 milhões e 500 mil. A Argentina tem um consumo interno de soja elevado, porque a Argentina esmaga a soja, é o maior player de óleo de soja e farelo de soja
do mundo. As exportações da Argentina permaneceram em 7 milhões de toneladas, enquanto que os estoques tiveram uma leve redução. Essa redução para os estoques da Argentina ficaram aí na casa de 180 mil toneladas, ficando agora em 27 milhões e 800 mil toneladas. Os estoques da Argentina são altos por diversos motivos, um deles é em relação à indústria, outro é em relação à política cambial, que sempre foi muito confusa na Argentina, independente do governo que eles tenham, entre outros problemas que o produtor rural da Argentina enfrenta diariamente. Agora, já que eu falei da Argentina, eu vou falar do Paraguai, porque o Paraguai ganha cada vez mais destaque, e toda vez que eu falo do Paraguai em relação à soja, eu lembro que a maior parte da importação de soja nessa safra atual 19-20 que o Brasil fez, ou que as trades que operam no Brasil fizeram, vieram do Paraguai, cerca de 1,5 milhão, quase tudo vindo do Paraguai. O Paraguai tem uma importância forte em relação à cadeia produtiva da soja aqui no Brasil também, e está se aproximando cada vez mais a ser o exportador maior que a Argentina. Veja os números do Paraguai, produção estimada em 10 milhões 250 mil toneladas, é bem menor do que a da Argentina, a Argentina chega a 51 milhões, consumo interno de 4 milhões e 100 mil toneladas, uma exportação aí que está crescendo, de 6 milhões e 300 mil toneladas. Os paraguaios viram a safra, mesmo com estoque muito baixo, de apenas 140 mil toneladas, são os números que eu trago aqui do relatório de oferta e demanda de soja do Departamento de Agricultura norte-americano. Ainda hoje eu vou falar dos números relacionados a Brasil e China. Não teve mudança nenhuma, mas é sempre bom lembrar que China consome cerca de 116 milhões de toneladas internamente na safra 2021 e que o Brasil vai exportar 85 milhões de toneladas. Sigo falando a respeito agora do dólar, você acompanha comigo como é que vem o dólar comercial agora aqui no Agricultura BR. Nós temos os números para a moeda norte-americana hoje vindo em alta. Hoje vindo em alta, nós temos aqui a situação em relação ao dólar comercial a R$ 5,42 mais 8. É o que nós destacamos agora, com alta de 0,65%. Bom, acho que o Pulga não vai entrar agora, então daqui a pouco a gente conversa com o Walter Pulga Júnior para falar sobre o mercado financeiro, por que esse dólar moeda voltou a subir, Era uma expectativa que se tinha, depois de quedas tão fortes, dólar voltar até alguma elevação. Acho que agora sim nós temos condições de falar com o Pulga, parece que sim. Walter Pulga Júnior conversa conosco agora. Pulga, dólar voltou a subir, 5,42, nós já tínhamos esse valor aí próximo ao fechamento de ontem, próximo a esse valor ontem, e era uma coisa esperada, até depois de uma queda muito forte, ter uma elevação para a moeda norte-americana. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De certo modo, isso não é incomum no mercado. Depois de toda forte baixa, sempre ocorre uma movimentação de alta. Isso ocorre normalmente por conta de especulação e de recuperação de investidores, que compram e vendem papéis e compram e vendem moedas também. Mas é importante ressaltar que hoje a alta seria um pouco mais acentuada, não fosse aí, e é o que se especula, a entrada de recursos para a Companhia Siderúrgica Nacional. Cerca de 300 milhões de dólares entraram hoje no mercado brasileiro. Caso contrário, nós teríamos aí uma retomada da alta do dólar frente ao real. Ou seja, chegamos a ter até a faixa de 5,45 mais 60, uma alta de 1,17%. Agora há pouco já recuava para a faixa de 5,40. Algumas consultorias apontavam até dólar ainda negociado a 5,39. Mas o fato é que há muita oscilação hoje, com tendência de alta. Neste momento, os últimos números apontam R$ 5,40, com alta de 0,28%, 0,22%, dependendo das consultorias e do método de pesquisa. Mas, de qualquer modo, fique claro, o dólar tende a uma tendência de alta. Aliás, essa tendência de alta vai continuar e pode levar o dólar a ultrapassar R$ 6,00, caso não haja, vamos dizer assim, votação rápida daquela agenda
de equilíbrio fiscal que está lá no Congresso, né? Quem alertava isso ontem foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lá do Rio de Janeiro. Ele disse que se não ocorrer rapidamente uma votação do orçamento, nós teremos aí possibilidade de que o dólar chegue até R$ 7,00 em janeiro, fevereiro. Lógico, ele exagerou um pouquinho, mostrando a preocupação, enquanto presidente da Câmara Federal, com esse problema. Mas, para ele, a agenda econômica do governo nos próximos 6 meses deve influenciar as eleições de 2022 e, portanto, haverá muita discussão em relação a esse orçamento. É preciso manter o equilíbrio fiscal. No que diz respeito ao mercado de bolsa, o que nós temos é a manutenção do índice Bovespa na faixa de 105 mil pontos, ora com uma alta aí de 0,15%, 0,20%, ora com uma queda de até quase 0,5%. Chegou em alguns momentos a cair para a faixa de 104.500 pontos. Mas agora há pouco já tinha recuperação, sustenta aí os 105 mil pontos, o índice Bovespa. É esperar até o final do dia para conferir o andamento dos negócios num dia de muita oscilação no mercado. É com você, Fabiano. Pulgar Júnior. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, eu vou falar sobre o mercado do milho e você vai acompanhar também um importante evento que acontece numa rede bancária cooperativa e que tem agradado bastante os produtores com muita oferta. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E o Banco Cooperativo Sicredi tem feito uma atuação muito interessante nesta quarta-feira e nessa próxima quinta-feira em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, colocando crédito e condições especiais para a aquisição de diversos produtos como tronco, balança, máquinas, automóveis, energia solar e muito mais. É por isso que eu vou conversar agora com a Kaile Rodrigues, ela está em uma das unidades do Sicredi de Campo Grande. Kaile, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano, boa tarde a todos. É isso mesmo, chegamos por aqui, movimentação estava grande, ainda está grande, né? Agora nesse horário de almoço, muitas negociações saindo por aqui. Mas quem repassa as informações dessa feira de cooperação aí para movimentar a economia, né, local é o Douglas Piovesan, que é gerente de desenvolvimento de negócios do Sicredi. Douglas, boa tarde para você. A movimentação está grande aqui. Como que tá as formas de pagamento? Explica para gente. Boa tarde a todos. Nós estamos trabalhando com 45 expositores dentro das 7 agências da Sicredi Campo Grande. O Sicredi fez uma condição especial para financiamento de veículos com a taxa de 0,75 em 48 meses e também para os outros demais produtos, entre elas nutrição animal, troncos e balanças, energia solar, a 0,89 até 60 meses, financiando 100% do projeto. Então a gente está com essas condições especiais e os expositores também estão com um diferencial do que você fazer aqui na feira, que acontece hoje e amanhã. Então esse é o diferencial que os expositores vão trazer para nós aqui. Douglas, mas a feira é somente para cooperados, produtores? Eu acho que o pessoal tem essa dúvida, né? Quem está acompanhando a Agricultura BR, explica para a gente. Na verdade, alguns produtos são do agronegócio, mas nós temos produtos também para pessoa física e também para empresas. Por exemplo, energia solar para empresas. Para pessoa física e funcionário público também nós temos a questão de veículos e também a questão de energia solar. Então tem para todos os públicos que podem estar trabalhando aqui dentro das nossas agências e pegando os nossos produtos. A questão de associação, nós temos aqui uma equipe que estará atendendo, né, os nossos associados e também o não associado. Aquele que não é associado Sicredi, venha para cá, em 10 minutinhos ele se torna associado e também pode usufruir dos descontos que estarão disponíveis hoje e amanhã aqui para nós. Ô Douglas, e também tem o pessoal da Trito Cap, né, empresa aí que tem maquinário, né, oportunidade agora para o pessoal que está semeando a soja, né, tem a parceria forte com eles também. Com certeza, a Trito Cap é grande parceira do Sicredi, né, é uma empresa de máquinas e equipamentos, eles também estão trabalhando conosco na feira, né, uma parceira do Canal do Boi e também do Sicredi, a gente pode financiar até 60 meses os produtos deles e também pelas linhas de BNDES, a gente está à disposição aí para atender os clientes deles aqui. Pessoal que quer trocar o carro, comprar um carro novo, tem oportunidade. Com certeza. Nossas agências estão de portas abertas, com equipes totalmente preparadas para atender vocês aqui, tanto pessoa física, produtor rural principalmente, a gente está à disposição aqui.
São 7 unidades, a feira começou hoje, vai até amanhã. Quais pontos aí de Campo Grande? Isso, nós temos 7 agências da Sicredi Campo Grande, né? Tem aqui na Ceará, onde nós estamos hoje, tem na Coronel Antonino, na 13, em frente à Santa Casa, e mais 4 agências, né, que estarão disponibilizando esses produtos. Então tem veículos, máquinas, equipamentos, nutrição animal, tronco e balança, energia fotovoltaica, colchões, academia. Então tem todos os ramos que vocês podem estar usufruindo aqui dentro das agências da Sicredi. Ok, então. Muito obrigada, viu, Douglas, pelas suas informações. Fabiano, ótimas oportunidades para fazer negócio, né? Convido a todo mundo que está assistindo a Agricultura BR a vir para cá e fechar negócio com o pessoal do Sicredi. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kylie. Um grande abraço a você, ao Douglas também. Então tem essa oportunidade, quem está em Campo Grande, as unidades do Banco Sicredi, Banco Cooperativo, trazendo aí novidades para o setor do agronegócio e para a população em geral. O cenário para oferta de milho é de total arroxo. A expectativa é que 2021 entre também com uma situação de falta do cereal e valores para a saca, para a tonelada de milho lá em alta. E de acordo com a análise dos nossos amigos do Banco Itaú BBA, o arroxo para cenário para milho, ou seja, oferta, ela deve continuar assim por 5 anos, é o que nós vamos conferir nesta entrevista realizada por Walter Puga Júnior. Estudos do Itaú BBA mostram que a demanda por milho no mercado mundial deve mudar muito nos próximos anos. Eu tenho aqui comigo César de Castro Alves, que acompanhou esse estudo, contribuiu para a elaboração desse estudo e acompanha a evolução do mercado chinês de produção de suínos, que vai demandar muito milho. César, mais uma vez, obrigado, você sempre disponível, né, para esclarecer os estudos que vocês fazem no Itaú BBA. Eu pergunto, César, o que vai ocorrer no mercado do milho que vocês conseguiram já perceber? E isso vai ocorrer rapidamente, né, nos próximos anos. Bom dia, Puga. Olha, obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta aqui com vocês no canal do Boi. Olha, a gente fez um estudo, né, um mergulho até, eu diria, profundo. Foi um dos estudos mais importantes que a gente fez esse ano e mais trabalhoso também. A gente mergulhou nas estatísticas de ração, né, de produção de carnes da China, pegamos todas as produções, né, de carnes, transformamos isso em ração e desenhamos 3 cenários para frente, né, dos próximos 5 anos, de o que pode ser a demanda de grãos, né, e aí nós estamos falando de milho, de farelo de soja, se a China seguir esse caminho que ela aparentemente tem mais do que claros sinais, né, de que ela está perseguindo a reconstrução do rebanho de suínos, e basicamente, né, para quem não está familiarizado com o assunto, a China ela tinha um enorme estoque de suínos e produzia metade da carne suína consumida no mundo e com metade do rebanho. Até o ano de 2018, uma doença chamada peste suína africana liquidou talvez 40% desse rebanho, e agora a China está reconstruindo o rebanho suíno, né, num processo totalmente tecnificado, baseado em granjas modernas e de alta biossegurança, mesmo porque a doença continua circulando no país. Então, toda essa nova suinocultura chinesa ela vai demandar um volume colossal de milho, né, e de farelo de soja. E nos chama a atenção que, recentemente, eles informaram que desejam ter uma autossuficiência em carne suína, né, até 2025, da ordem de 95%. Isso significa, Puga, que hoje o comércio, né, a importação de carne suína da China é da ordem de 5 milhões de toneladas, isso volta a ser 2,5, talvez menos de 3, quando isso acontecer. Então, abre uma janela muito grande para importações de soja, sem dúvida, que eles já são dependentes, né, para esmagar e fazer farelo internamente, e uma enorme também demanda de milho, que eles já são grandes produtores, historicamente sempre foram praticamente autossuficientes, mas não conseguirão ser mais, porque isso já está acontecendo, né? A gente já tem visto fortes vendas, né? Não só de soja, mas de milho também, o comércio de milho aquecendo, crescendo, né? O trade de milho em função dessa nova suinocultura chinesa,
E isso, acho que muda totalmente as forças, né? É o assunto, sem dúvida, mais importante para proteínas animais e para grãos. Então, no frigir dos ovos, né, isso vai significar aí uma necessidade adicional de milho próxima aí de 100 milhões de toneladas e soja 30 milhões de toneladas a mais em 5 anos, a mais além do só o crescimento, né? Então, são números assim absolutamente expressivos e que, obviamente, estão baseados no cenário de que eles vão conseguir alojar 650 milhões de cabeças, né? Vão abater esse volume até 2025. Agora, o que é curioso, Puga, é que parece uma coisa muito distante e muito difícil de ser feita, mas existem vários sinais, né? Desde os investimentos que estão sendo feitos nas granjas por lá, os números da recuperação do rebanho, projeções de crescimento da produção de carnes. Então, são reiterados sinais de que isso está acontecendo. E uma coisa que poderia, que sempre foi uma dúvida, é se não faria sentido a China deixar um pedaço dessa grande demanda de consumo que eles têm doméstico para as importações, para não ficar totalmente construir, vamos dizer assim, o que seria uma bomba relógio suscetível a outra doença. Mas não, eles estão perseguindo, sim, essa quase autossuficiência, né, 95%. E para nós, Puga, que hoje temos praticamente toda a nossa exportação de carne suína direcionada para a China e esse ano vai ser um recorde histórico acima de 1 milhão de toneladas, um volume muito grande, a gente acha que essa janela pode fechar quando a China estiver de volta ao jogo, e aí a gente vai ter que encontrar outros mercados, né, para poder colocar a nossa carne suína, porque nós subimos de nível e estamos subindo, né, na produção. Então, para o futuro da exportação brasileira de carne suína, eu acho que é um grande ponto de atenção. E para a demanda de milho e mesmo de soja, é uma grande oportunidade e o Brasil tem condição de ser protagonista nessa inserção de mais grão no mundo. Mas é claro que nós vamos ter que fazer muitas lições de casa aí que passam pela boa organização de como é que vai ser esse crescimento e, obviamente, os preços. Normalmente, quando você tem uma demanda muito grande, os preços eles ajustam isso, né? Então, pode ser um cenário bom aí para preços e difícil em termos de custo de produção para a indústria de carnes intensiva em ração doméstica, né? Lógico. Então, eu gostaria, te interrompendo, eu gostaria que você alertasse pelo seguinte: se nós vamos produzir milho e exportar esse milho, a indústria brasileira, a produção de suínos e de frangos pode ser afetada pelos preços mais altos do milho, não? Exatamente, ela está totalmente inserida nessa dinâmica, né? No passado o Brasil tinha uma produção relativamente grande de milho, mas uma exportação menor, bem pequena, e era, vamos dizer assim, mais fácil encontrar um milho barato na época de safra. Esse ano já está sendo um ano muito estranho, né? Diferente, que a gente teve uma boa produção e está muito alto o preço do grão. Então, se a gente caminhar para essa suinocultura chinesa moderna, isso vai virar um novo normal, né? Nós teremos uma mudança, então, nesse mercado. Vamos lá. A projeção de vocês, segundo dados que já foram divulgados, é de que a China passaria de importar 7 milhões de toneladas para 88 milhões de toneladas em apenas 5 anos. Essa projeção, ela é razoável? Não é exagerada demais? Puga, essa projeção é conservadora. Se a China conseguir alojar os suínos, né, como ela vem fazendo, a gente traça uma reta de continuidade do que está acontecendo até agora. Pode acontecer uma nova doença lá e dizimar novamente tudo isso. Mas como está sendo feito com alta biossegurança, nós consideramos uma conversão de ração que vai se intensificar, porque antes era tudo fundo de quintal, esses suínos eles não comiam ração e hoje comem, né? Então, a gente faz uma conta de modo que quando chega lá em 2025, a quantidade de ração para converter em cada carne suína, né, cada quilo de carne suína, ainda vai ser 25% menor do que o nível tecnológico brasileiro, só para não superestimar o cálculo, tá? E a gente considerou nesses números, né, nas outras carnes, né, que tem frango, tem poedeiras, tem peixe, tem boi, leite, a gente considerou
Tudo isso com taxas bem baixas de crescimento e sem alteração de composição da ração. Então, é tudo como está sendo feito hoje, crescendo marginalmente essas produções, né? Frango, o porco cresce lá seus 2%, 3%, o porco não, o frango, o ovo, que são baixas taxas, e toda essa diferença está na suinocultura mesmo. Mas, olha, se você pensar em que hoje os abates são 450 milhões de cabeças, e isso vira 650 em 5 anos, é até conservador esse número da demanda de milho, que vira praticamente 80 milhões de toneladas. A gente tomou muito cuidado para ser conservador nos cálculos, mas é claro, Pulga, que eles precisam conseguir colocar 650 milhões de cabeças alojadas, comendo milho e farelo para isso acontecer, tá? Agora está indo exatamente nessa direção e até bem mais rápido. Pode ser que nem seja lá em 2025, e sim antes, que eles consigam obter isso. Eu não duvidaria da força chinesa em alcançar esse objetivo, dado o esforço que o país tem empenhado nisso. Bom, então, resumindo, indo bem ou indo mal esse crescimento de produção de suínos na China, o fato é que milho barato já entrou para a história. Daqui para frente, o preço tende a ser mais alto. E olha que nós nem estamos falando em possíveis problemas climáticos que sempre acometem as nossas produções, né, Pulga? Então eu acho que sim, não tem mais a festa de comprar milho da mão para a boca na safra, sem preocupar com uma estratégia de originação de grãos antecipada, não. Bom, você acaba de ouvir aí o recado muito claro, né? Os estudos do Itaú BBA, elaborados por Guilherme Belotti, também pelo César de Castro Alves, são conhecidos no mercado, e fica aí o alerta, produtor de milho, quem trabalha com suínos, o mercado está mudando e vem aí o que podemos chamar de quase que uma revolução, como ressaltava recentemente o jornal Valor Econômico. Obrigado mais uma vez, César, pelas suas informações. Walter Pulga Júnior, da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, para o SBA. E no acumulado de janeiro a outubro de 2020, os traders que operam café no Brasil totalizaram um embarque de 35 milhões e 13 mil sacas de café. Uma alta no volume de 1,9% é o que garante o Conselho dos Exportadores de Café no Brasil. Mas não para por aí, porque os números em relação à receita das tradings que trabalharam com essa exportação foi lá em cima, tanto em dólar quanto em reais. E em reais disparou. É o que nós vamos mostrar agora nessa tela. Você tem aqui um volume, como eu disse, de 35 milhões e 13 mil sacas de café exportadas, alta de 1,9%. A receita, aqui é chamada receita 1, é porque está em dólar. 4 bilhões e 400 milhões de dólares entre janeiro e outubro, totalizando 3%. Já a receita 2, meus amigos, receita 2, que é em reais, olha a alta. 35,2%, claro que impulsionado com um dólar muito favorável às exportações, receita em reais com 22 bilhões e 700 milhões de reais, alta de 35,2%. O preço médio da saca de café exportada pelo Brasil, aí considerando café arábica, café robusta, café solúvel, robusta ou o robusta com o solúvel e o arábica, na média, vindo a 126 dólares e 60 centos, com alta de 1% para essa saca de café, portanto, de janeiro a outubro, resultados excelentes para as tradings que operam no país. Já que falei de preço de café, você viu o valor sendo negociado, vamos dar uma olhada agora como é que vem Nova York. Nova York, que tem ali a situação das negociações com a arábica. Só antes é que o pessoal trouxe aqui a separação do arábica, do robusto e do solúvel. O total, como você sabe, 35 milhões e 13 mil sacas, com alta de 1,9%. O robusta vindo ali com 4 milhões e 200 mil sacas exportadas no mesmo período. A arábica é a maior quantidade exportada, 27 milhões e 500 mil sacas de café. E solúvel,
3.300.000 sacas de café, portanto, um janeiro a outubro excelente vindo aí para as exportações brasileiras de café. A situação do café arábica, né, que é o maior volume, o Brasil é o maior produtor e exportador de café arábica do mundo, ele vem com uma situação muito favorável em relação principalmente ao próximo ano, favorável em relação a preços, porque deve ter perdas na produtividade de café no Brasil, não só por conta da bienalidade negativa, mas também por conta da seca que se abateu nas áreas de produção. Agora sim eu mostro como é que vem café arábica em Nova York. Olha só, a alta segue para Nova York hoje, com a posição de dezembro a $1, 10 centes mais 20 a libra peso. Março, $1, 12 centes mais 90. Maio, a $1, 14 centes mais 75. Enquanto a posição de julho, vindo para $1, 16 centes mais 30 por libra peso. Situação de alta hoje para o café arábica negociado em Nova York. Acompanhe comigo como é que vem os negócios para o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Você tem aqui as posições de mais curto prazo, também em alta. Segue a alta também para o café robusta, que é a referência para o Conilon no Brasil. A posição de janeiro é negociada a $1.393 por tonelada, com alta de 1,97%. A posição de março, a $1.405 a tonelada, elevação de 1,88%. Maio é negociada a $1.418, alta de 1,86%, enquanto que a posição de julho, $1.433, com elevação de 1,77%. São os negócios que destaco agora com café robusta na Bolsa de Londres. E as exportações brasileiras de algodão seguem aquecidas. De acordo com os números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior, a primeira semana de novembro totalizou aí 27 mil toneladas, que dá uma alta aí de 110% frente aos períodos anteriores. O algodão do Brasil, que de acordo com os números apresentados nesta última terça-feira pela Conab, vai ter uma produção de 2.700.000 toneladas de algodão em pluma, o que representa uma queda de 8,8%. Como que vem o mercado, como é que vem seguindo também a situação da comercialização no Brasil, é o que você vai ver agora nesta entrevista realizada pela jornalista Sara Kirchhoff. É isso mesmo, eu vou conversar com o Eduardo Santiago, da Santiago Corretora, uma das mais de 140 corretoras associadas aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias, para explicar essa movimentação intensa no mercado do algodão. Eduardo, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi e eu queria que você explicasse esse movimento tão forte das exportações brasileiras de algodão, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado. Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Primeiro, obrigado pelo convite, pela honra de participar dessa entrevista. Indo direto ao ponto, o movimento de exportação ele está muito forte realmente. Primeiro que a produção brasileira aumentou muito nos últimos anos, o Brasil passou a ser, então, nesta safra, o segundo maior exportador do mundo. E com isso já era uma tendência que vinha se confirmando, e esse ano, com a ajuda inclusive do câmbio, que também forçou a venda de exportação de outras commodities também, as coisas realmente caminharam muito para uma exportação. A gente analisando essa primeira semana de novembro, é um movimento muito alto, de fato, em torno de 100, 105 mil toneladas foram exportadas só na primeira semana de novembro, os primeiros 4 dias úteis. Isso é absurdamente alto, se considerar que 104 mil foram exportadas esse ano em 4 dias, e o ano passado, no mês de novembro inteiro, foram 256 mil. Agora, o importante é a gente observar o acumulado. O acumulado deste ano em relação ao ano passado, de julho a novembro,
Se eu pegar o ano passado e separar em 4 semanas linearmente, nós estamos com um acréscimo de 22% esse ano em relação ao ano passado, que a gente acha que é o que deve finalizar ao final do período safra. Certo, Eduardo, e a gente sabe que o consumo interno, especialmente, ele foi muito prejudicado aí durante a pandemia de coronavírus, né? As indústrias têxteis precisaram fechar muitas delas ou diminuir drasticamente as suas atividades por causa do contágio da Covid, né? Diferente de outros setores do agro, né? O algodão ele foi muito afetado, mas ele mostrou uma reação muito rápida também, né? Sem dúvida. A gente sempre costuma dizer que o setor têxtil é o primeiro a sofrer e o primeiro a voltar nas grandes crises. E, de fato, o consumidor se mostrou muito sensível a uma necessidade de consumo, onde várias despesas de cada um de nós, das pessoas em geral, ficaram represadas, né? A gente passou a consumir menos combustível, menos restaurante, menos isso, cozinhar mais em casa, etc. Então, quando se permitiu que voltasse, a economia está voltando, e o próprio auxílio pandemia que o governo deu, ele afetou diretamente o consumo de têxtil. E o câmbio, de novo, contribuiu, assim como ele contribuiu para as exportações brasileiras de commodities, de um modo geral, e outros itens, ele dificultou a importação de têxtil, uma vez que gerou muita insegurança para as grandes cadeias importadoras. Com isso, a demanda da indústria nacional, para a indústria têxtil e de confecção, subiu bastante. E esses fatores somados acarretaram nesse aumento expressivo de consumo numa recuperação muito rápida. Eduardo, a gente está falando aí sobre as exportações, né, de um aumento de mais de 100% na comparação com o mesmo período do ano passado, né, considerando essa primeira semana do mês. E no caso do petróleo, também há um acréscimo muito importante de 143%. Eu queria que você explicasse a relação entre esses dois produtos. Vamos lá. O concorrente direto do algodão na indústria têxtil é o petróleo. Os fios derivados de petróleo, os fios de poliéster, de poliamida, eles são os grandes concorrentes. E ao longo dos últimos anos, se vocês observarem a curva de crescimento de consumo em relação ao aumento de população, o consumo das fibras sintéticas aumenta substancialmente. Já o consumo do algodão não cresce na mesma velocidade, pelo contrário, o consumo de algodão tem se mantido estável e o preço do petróleo caindo, ele afeta diretamente porque cai o preço dos derivados de petróleo, dos poliéster, das poliamidas, e com isso o consumo desses produtos sintéticos, dos tecidos sintéticos, aumenta muito mais em relação ao algodão. Tá certo, Eduardo. E ainda antes de finalizar, em relação aos preços, né? Você comentou que muito desse mercado aquecido do algodão, das exportações especialmente, foi porque o dólar esteve muito alto aí nos últimos tempos, né? Em torno dos R$ 5,80. E agora, nesses últimos dias, em função das eleições dos Estados Unidos, vacina contra a Covid, o dólar caiu bastante, né? Em torno aí de R$ 5,30 até bem abaixo disso. Como que está a perspectiva para o mercado do algodão nos próximos dias, agora considerando esse enfraquecimento do dólar? A gente está assistindo uma acomodação de um novo patamar de preço. Não só o câmbio caiu, como Nova York também caiu nos últimos dias, hoje até estava reagindo um pouco. Então, o produtor ele está muito bem vendido e tem muito contrato ainda por cumprir. De tal forma que o olhar do produtor neste momento não está tanto para a venda, e sim para o plantio, em função do atraso nas chuvas e da falta de chuvas generalizada em todo o Brasil, com exceções pontuais aqui e ali. Então, o produtor está com os olhos voltados para o plantio da nova safra, e com isso ele não está muito focado na venda, já que ele está muito bem vendido. Então, a gente acredita que a partir de janeiro as vendas devem retomar, até porque a venda no mercado interno daqui a uns 30 dias ela acomoda também, as indústrias dão é o momento delas dar uma paralisada, de fazer férias coletivas, manutenções, revisões, etc. E de forma que a gente acredita que até janeiro os produtores também estão com muito dos seus contratos cumpridos, e aí eles então entrarão no mercado. E aí
o preço vai depender de câmbio de Nova York. Aí é uma produção que tem que ser escoada, ela será escoada naturalmente. E arriscar um patamar de câmbio, esse eu não arrisco. Acho que dificilmente um banco até acertaria isso. Esse ninguém quer arriscar, né? Eduardo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e pelos esclarecimentos aí. Muito obrigado a você, Sara, a todos do canal do Boi, e fico agradecido e honrado pela presença, pelo convite. Nós que ficamos. Esse foi então Eduardo Santiago falando da Santiago Corretora, direto de Belo Horizonte. Nós ficamos por aqui, é com vocês. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem que mostra que as chuvas que começaram a voltar no final do mês de setembro, bem esparsas, mas principalmente final, última semana de outubro e esse começo de novembro, fizeram com que haja uma recuperação nas áreas que sofreram com incêndio no Pantanal. Essa recuperação é tão importante que os rebanhos que tinham sido retirados da região começam a voltar, começa a se ver verde nesta região do Pantanal, o que é muito importante e precisa ser mostrado. A reportagem é de Kylie Rodrigues. O ano de 2020 foi o que teve mais registros de fogo no Pantanal, desde o fim da década de 90, quando o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, começou. Nos últimos dias, a chuva trouxe sensação de alívio, principalmente para produtores que tiveram que retirar o gado às pressas dos pastos. O lugar aqui que eu estou, há 27 dias atrás, o fogo queimou. O capim está se restabelecendo, os animais já voltaram para cá, estão começando a pastar na invernada, o pasto volta ligeiro. Cientistas consideram que, com as chuvas, o pior período do ano passou, mas alguns lugares ainda estão em chamas. Pesquisadores da Embrapa Pantanal estão realizando análises aprofundadas das áreas. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vou falar de alguns assuntos agora que tratamos aqui todos os dias no programa e que foram confirmados, de certo modo, nos últimos levantamentos apresentados, seja por Conab, seja pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Olha, se tem algo que precisa ser levado muito a sério, principalmente pela pecuária brasileira, complexo carne de uma maneira geral, na produção de frango, suínos e carne bovina, é a questão da disposição de grãos no Brasil. Hoje, nós trazíamos um ponto de vista do professor Marcos Fava Neves, aliás, nesta última terça-feira, e ele falava o seguinte, que o Brasil precisa produzir mais soja e mais milho. Isso é por uma questão de demanda interna.
A demanda interna, assim como a externa, não para de crescer. No milho já fica muito claro que a situação é de total arroxo. Mais do que isso, a maior parte dos analistas de mercado acreditam num cenário de que vai faltar milho mesmo e vai faltar milho no Brasil. Isso representa uma situação no qual é necessário se buscar alternativas. Essas alternativas elas podem passar por outro tipo de alimento, ainda que a parte energética seja menor, aí pensando no milheto, por exemplo, no sorgo, entre outros produtos para fazer a substituição, mas principalmente pastagem. O Brasil precisa ter, o pecuarista precisa ter pastagem de muita qualidade e uma genética bem desenvolvida para lidar com esse problema que está escrito na tela. Arroxo deve seguir em 2021 com novas altas. E aí nós trazíamos uma entrevista hoje, o Walter Pulga Júnior conversava com o nosso amigo Castro Alves, do Banco Itaú BBA, que afirma que esse arroxo vai ser de 5 anos. A China subindo aí a sua importação de milho para 80 milhões de toneladas, cenário fica 88 milhões de toneladas, cenário fica muito complicado em relação à oferta de milho. Então, o que é certo? Vai ser necessário se ter um fechamento de negócios, saber de onde, se você vai demandar milho, saber de onde vai vir, não vai mais o pecuarista poder ter essa história de comprar milho todo mês. Não dá, porque vai ficar mais caro. Então vai ter que ter um fechamento, vai ter que ter algum tipo de negociação que venha a garantir esse tipo de oferta no cenário interno brasileiro. E o que eu falo para milho, de certo modo serve para a soja. Já tem vários meses que nós estamos dizendo aqui na Agricultura BR que a soja atinge $12 o bushel. Hoje está muito perto. É claro que as eleições lá nos Estados Unidos talvez aceleraram um pouco esse procedimento. Talvez tenha ajudado. Mas os parâmetros para o mercado da soja, eles falam por si só. É uma demanda muito alta para uma oferta que está pequena frente à necessidade da oleaginosa, e aí tivemos cortes importantes na estimativa de produção da safra 2021, que ainda na América do Sul está começando. Está começando a safra na América do Sul. Então, muita coisa pode acontecer. Os cortes que tivemos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos totalizaram 5.830.000 toneladas, sendo 2.650.000 nos Estados Unidos e 2,5 milhões na Argentina. Isso pode subir. Falando a respeito dos dados da soja, Brasil teve os números mantidos, não teve nenhuma alteração. Os Estados Unidos acreditam, o Departamento de Agricultura acredita numa produção brasileira de 133 milhões de toneladas e uma exportação de 85 milhões de toneladas. Esses são os principais números que eu trago aqui, sem mudanças. Consumo interno no Brasil, de acordo com o departamento, será de 48 milhões e 100 mil toneladas. A exportação, que é o dado mais importante aqui para mim, 85 milhões de toneladas. São os números também, né, que a Conab mais cedo, nesta última terça-feira, tinha puxado para 85 milhões de toneladas. É um número que deve sair de embarque para a soja brasileira nesta próxima campanha. Se tem algo que impressiona a todos é a capacidade chinesa de consumo. A expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é que os chineses, na safra 2021, atinjam um consumo de 117 milhões e 400 mil toneladas. Eu vou repetir, 117 milhões e 400 mil toneladas de consumo total na safra 2021 lá na China. É maior que a produção norte-americana de 113 milhões e 500 mil toneladas. Só para ter um efeito de comparativo, é muita soja a ser consumida pelos chineses.
A importação deles deve chegar a 100 milhões de toneladas, é o que nós vamos mostrar agora no resumo do quadro de oferta e demanda da China, que foi composto pelo Departamento de Agricultura norte-americano. A produção chinesa, de acordo com o Departamento americano, deve alcançar 17 milhões e 500 mil toneladas. O consumo interno, olha, esse consumo chama atenção mesmo, 117 milhões e 400 mil toneladas no consumo total. A importação em 100 milhões de toneladas. Os estoques chineses subiram um pouco nesse relatório apresentado na tarde de terça-feira. Subiu 1 milhão e 200 mil toneladas e agora é estimado em 26 milhões e 800 mil toneladas. Esse é o quadro de oferta e demanda de soja da China, disparado, principal consumidor do mundo e que deve continuar elevando essa expectativa de consumo de soja, assim como de milho. É que milho vai crescer muito mais rápido agora, né? Soja já vem muito grande há muitos anos, vai continuar subindo. A população chinesa, não que ela cresce, mas mais chineses passam para as áreas urbanas e quanto mais chineses passam para as áreas urbanas ou enriquecem um pouco, maior consumo de carnes, maior necessidade de soja e de milho também. Fala agora sobre os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo os números atualizados. Soja seguia subindo muito, agora a alta continua, mas agora uma alta um pouco mais tímida. Posição de janeiro vem com 11 dólares 50 centes mais 6 o bushel. Março, 11 dólares 49 centes mais 4 por bushel são os negócios que eu destaco agora. Maio a 11 dólares 46 centes mais 2 e a posição de julho a 11 dólares 41 centes por bushel são os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. O dólar aqui no Brasil ele vem mais influenciado hoje pelos fatores internos em relação ao orçamento e apreciação do orçamento brasileiro no Congresso aqui do país. Então tem muita confusão aí na política brasileira e com isso o dólar subia. Vamos ver o dólar agora, dólar em alta, a elevação para a moeda norte-americana de 0,65% a R$ 5,42 mais 8. Mais informações você vai conferir na próxima edição do Agricultura BR, às 16 horas, no horário de Brasília, é claro que é ao vivo e é claro que é aqui no canal do Boi. Eu desejo a todos uma excelente tarde, continue conosco, um grande abraço e até mais!